Governadores e presidente do Brasil nem sempre estão de acordo, claro. Ultimamente, eles têm discordado sobre vacinação. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Gestão de leitos hospitalares. O governo do estado de São Paulo entrou hoje com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a União e pede que o Ministério da Saúde volte a pagar os custos da maioria dos leitos de Covid que eram mantidos com recursos federais no estado. Lockdown e outras formas de restringir a circulação de pessoas. O que tem estimulado, lamentavelmente, o relaxamento das pessoas é a conduta errática do presidente da República do Brasil, que, dando maus exemplos, todos os finais de semana sai para fazer passeios na esplanada dos ministérios ou em cidades satélites de Brasília. Desde que o novo coronavírus chegou ao país, um ano atrás, foram raros os momentos em que esses políticos falaram a mesma língua. Só para dar um exemplo, isso aqui rolou em março do ano passado. Certos governadores têm que criticar de novo, né? Que está tomando medidas extremas que não competem a eles, fechar aeroportos, fechar rodovias. Eles vão querer jogar a responsabilidade em cima de mim. A economia está parando. Está parando. Tá? Estão tomando medidas, no meu entender, exageradas. Como o Brasil não chegou a conter a transmissão do vírus, os governadores e o presidente Jair Bolsonaro não deixaram de ter motivos para discordar. Pelo contrário, como a gente está no pior momento da pandemia até agora, a crise entre eles também escalou. Nos últimos dias, Bolsonaro voltou ao ataque contra os governadores. Na sexta-feira, quando ele visitou um canteiro de obras em Tianguá, no interior do Ceará, ele fez essa crítica. O povo não consegue mais ficar dentro de casa. O povo quer trabalhar. Esses que fecham tudo e destroem empregos estão na contramão daquilo que seu povo quer. No mesmo dia, ele subiu em outro palanque, na região metropolitana de Fortaleza, e voltou a atacar as medidas de restrição. O governador que fechar seu estado, o governador que destrói emprego, ele é que deve bancar o auxílio emergencial. Não pode continuar fazendo política e jogar no colo do presidente da República essa responsabilidade. A briga continuou no fim de semana. Bolsonaro postou um vídeo de um protesto contra o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, que decretou o fechamento de atividades não essenciais. Depois, o presidente publicou uma lista de repasses feitos pelo governo federal para cada unidade da federação no ano passado. O Planalto diz que não faltou dinheiro para o combate à pandemia e que a responsabilidade de agir era dos estados. Os governadores responderam. 16 deles assinaram uma carta que dizia que Bolsonaro usou informações distorcidas e que a prioridade do presidente parece ser criar conflitos durante a pandemia. A carta diz ainda, adotando o padrão de comportamento do presidente, pergunta-se: onde foram parar os outros 642 bilhões de reais que cidadãos de cada cidade e cada estado brasileiro pagaram à União em 2020. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, disse numa entrevista coletiva que Bolsonaro tem uma atitude de desprezo pela vida. E um líder na posição como do presidente da República que despreza os cuidados sanitários e que provoca confusão na sua população, simplesmente buscando talvez algum proveito político ou se desfazer de algum prejuízo político, infelizmente está matando. Os secretários estaduais de saúde também divulgaram uma carta ontem. No texto, eles pedem maior rigor em medidas para evitar um colapso em todo o país. Os gestores recomendam a adoção de um toque de recolher nacional entre 8 da noite e 6 da manhã e também em lockdown em regiões que tenham ocupação de leitos acima de 85% e tendência de alta de casos e mortes. No café de hoje, a gente conversa com a Camila Matoso, que assina a coluna Painel da Folha, sobre o que motiva os impasses e em que pé está esse conflito. Camila, a gente está vendo mais uma disputa entre o presidente e os governadores em torno da gestão do combate à pandemia. Conta pra gente o que está por trás desse conflito.
Bom, o que está por trás desse conflito nesse momento é que o Brasil atravessa o pior cenário da pandemia até agora, né? Então, numa situação que a gente já pode até dizer que é de colapso da saúde pública, e o que ocorre é uma discussão sobre responsabilidades. Nesse quadro, a leitura política é de que o presidente da República e seus ministros querem fazer colar, vamos dizer, uma narrativa de que a culpa é, na verdade, dos governadores e que eles não têm nada a ver com isso. Eles passaram boa parte desse domingo nas redes sociais, divulgando dados, enfim, fazendo afirmações, declarações contra os governadores. Se a gente lembrar, foi assim também no primeiro pior momento da crise de Covid, né? A gente voltar um pouquinho, essa briga tem início, na verdade, em março e abril do ano passado, justamente nas primeiras manifestações negacionistas do presidente. Foi depois que ele chamou a doença de gripezinha, que ele começou a ir para as ruas, a incentivar manifestações também. Foi ali que os governadores começaram a tentar se afastar e mostrar que estavam, na verdade, do lado de quem enfrentaria o vírus seguindo orientações médicas e a ciência, né? Ali atrás, a principal discussão era justamente se fechava tudo ou se não fechava. Vale lembrar aquela campanha que o governo federal chegou a colocar nas redes, não sei se vocês lembram, que tinha o slogan "O Brasil não pode parar", enfim. Para os quase 40 milhões de trabalhadores autônomos, o Brasil não pode parar. Para os ambulantes, engenheiros, feirantes, arquitetos, pedreiros. E também teve uma coisa bastante marcante lá atrás, que foi depois de um pronunciamento em rede nacional do presidente, quando ele chamou até a pandemia de histeria, falou contra o fechamento das escolas e de comércios, que o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, anunciou que romperia com o presidente, né? O Caiado é o que a gente chama de aliado de primeira hora, um dos mais próximos do governo. E, enfim, ele anunciou naquele momento a ruptura, o rompimento, né, na verdade. E, como a gente sabe, enfim, eles voltaram a se falar. Caiado é hoje um dos maiores entusiastas da reeleição do presidente. Mas, enfim, a discussão de agora passa exatamente pelo agravamento da crise de Covid e de querer mostrar de quem é a culpa. Considerando que essas discordâncias são quase permanentes, dá para dizer que essa é uma nova crise ou é a mesma crise repaginada? A gente pode dizer que é mais um capítulo dessa crise entre o presidente e governadores. Depois da primeira, do fecha ou não fecha, vieram outros conflitos mais ou menos graves. Acho que vale a pena lembrar de 3, né? A compra de respiradores. No auge da primeira onda, não tinha respirador suficiente, o Ministério da Saúde demorou a tomar providências em relação a isso. Os estados montaram consórcios, grupos, enfim, foram buscar. Vários conseguiram, de forma independente do governo federal. O consórcio Nordeste, que é formado por 9 estados do Nordeste, incluindo aí a Bahia, e esse consórcio pagou quase 49 milhões de reais pelos respiradores. E virou uma briga, porque o Ministério começou a tentar confiscar os equipamentos, isso virou até questões na justiça, e sob a justificativa de que o órgão central é que deveria fazer a distribuição. Depois disso, também teve a questão do auxílio emergencial, também para recordar, né, o Congresso começa a tratar disso por pressão dos deputados, senadores, dos governadores, prefeitos e etc. O Bolsonaro manda uma proposta de R$200, depois o Congresso aumenta para R$500 e, por fim, o governo federal fecha em R$600, até para tentar colar a imagem da autoria do benefício. Os estados passam a anunciar isso e o presidente se incomoda e começa uma campanha também em redes sociais, até a campanha oficial, dessa vez para dizer que ele é o dono do dinheiro que estava sendo distribuído. E o terceiro conflito mais recente, antes de agora, em relação ao dinheiro que os estados teriam recebido, né, para tratar a Covid, é o da vacina. O governo nunca se mexeu para ir atrás dos imunizantes, enfim, e isso virou também um ponto de disputa entre os estados e o governo federal. Só voltando ao conflito de agora, Bolsonaro e os ministros fizeram diversas postagens nesse domingo nas redes sociais, mas não admitem em nada os erros que eles cometeram durante toda a pandemia. Para lembrar, enfim, alguns, Bolsonaro sempre minimizou o vírus, foi contrário a medidas restritivas, causou aglomerações, até hoje causa, né? Questionou agora, mais recentemente, até a eficácia das máscaras, divulgou remédios sem eficácia, como a cloroquina, enfim, uma série de questões que eles não tratam e só estão apostando no discurso de que o governo federal deu muito dinheiro para os estados e, portanto, não tem do que reclamar.
Bom, nos últimos dias a gente tem visto alguns governadores fechando seus estados, mesmo que de forma questionada, às vezes por especialistas, com um lockdown muito curto, por exemplo. Quão preocupados os gestores estaduais estão com o momento da pandemia e por que é tão difícil tomar medidas mais rigorosas? Olha, é difícil dizer quanto cada gestor está de fato preocupado, mas assim, fato é que a situação é bastante dramática e se tiver algum que não esteja vendo isso, a conta vai ser maior. Nos bastidores, os governadores, eles admitem que deveriam tomar medidas mais duras, mas que eles não conseguem fazer isso agora, por uma pressão social, pressão dos empresários, enfim, e eles culpam a postura que eles chamam de negacionista do governo Bolsonaro, que atrapalha na comunicação, no convencimento do cidadão de que ele tem que ficar em casa, de que ele não pode sair na rua por algum tempo até que volte a controlar ou tente controlar o contágio. E aí, o que a gente tem visto é que especialistas estão sendo bem duros em relação a isso, né, de criticar as medidas que estão sendo tomadas, que são consideradas muito aquém do necessário. Por exemplo, o Gonzalo Vecina, que é um sanitarista, uma pessoa muito respeitada nessa área, ele disse que se não fechar tudo por 10 dias, não tem como segurar a transmissão. E aí o problema principal de agora, como vocês já trataram isso, tudo indica que a velocidade de contágio é maior, as pessoas ficam mais tempo ocupando leitos, e do lado da economia, esse é o 3º mês que a gente vai chegar sem auxílio emergencial. O fim do auxílio emergencial fez milhões de brasileiros voltarem para a pobreza. Isso significa viver com menos da metade de um salário mínimo para alimentação, pagar contas e moradia. O que para os governadores também tem sido um problema, porque para eles dificulta tomar medidas mais drásticas, mais duras, porque com o comércio fechado, com tudo parado, de fato é um problema para a economia e para a saúde também das pessoas, para a vida das pessoas de forma geral. Então, resumindo, assim, eles dizem que sofrem muita pressão social, não vem o convencimento de que mesmo que se tomassem medidas seria caótico para conseguir manter isso e culpam o presidente por isso. E Camila, existe dentro do Ministério da Saúde ou do governo federal uma discussão sobre unificar medidas restritivas, ou seja, tomar todo mundo uma mesma decisão em conjunto para talvez diminuir um pouco o custo político dessas decisões? Secretários de saúde e governadores, eles falam nos bastidores que já conversaram isso no Ministério para tentar pedir uma orientação unificada para ser mais efetiva e também para ser uma coisa que não fique na conta de um ou de outro, né? Mas até considerando, inclusive, que quase todos os estados estão passando pelo mesmo problema, no mesmo ritmo. Mas a resposta que eles ouviram de pessoas próximas do Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, é de que não há chance, porque o Bolsonaro não deixa. E esse conflito tem uma segunda linha de batalha, que é entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e os secretários de saúde dos estados. Como que é a relação deles hoje? Olha, a relação deles dá para chamar de ok, né? Vamos dizer, tem 2 principais pontos. Os secretários, eles falam que pessoalmente o ministro é muito educado, trata todo mundo bem, tem um bom relacionamento, é acessível na medida do possível. No começo eles diziam que o ministro era muito mais rápido nas respostas, resolvia tudo, agora isso já mudou. Mas ainda assim eles têm a impressão de que Pazuello não é o principal culpado, né? Então eles sempre jogam a responsabilidade maior para o presidente, por ter colocado ele numa área que ele não conhece e pelo discurso negacionista que a gente já falou, né? E o outro ponto que eu considero principal é que muitos secretários dizem ter medo do que pode vir no lugar do Pazuello se ele for demitido. Então, sempre que sai alguma notícia de que o Centrão está interessado em cargos e etc., eles se mostram bastante preocupados de que venha um nome pior e que atrapalhe mais a condução da pandemia. E eles sempre citam que vem honestidade no trabalho do Pazuello, ainda que de forma bagunçada. Uma boa parte dessa guerra tem a ver com dinheiro. O presidente diz que fez a parte dele, mandando verba para os estados no combate à pandemia. Ele publicou até uma lista de repasse para os estados. Não faltou dinheiro. Na ponta da linha, eles têm que resolver o problema. Mas os governadores dizem que esse dinheiro não era todo para a saúde. Dá para saber quem tem razão?
Olha, é difícil, mas o que principalmente os governadores estão dizendo é que a postagem que o presidente e os ministros fizeram contabiliza valores que estão previstos na Constituição, ou seja, são repasses, na verdade, que são obrigatórios, que, portanto, pertencem de fato a estados e municípios, como o Fundo de Participação dos Estados, Fundeb, enfim, alguns outros, e que, com essa campanha nas redes sociais, que os estados acham que o Bolsonaro tenta tratar isso como se fosse uma concessão política da gestão dele, quando na verdade não é, né? Então, alguns estão, inclusive, considerando entrar na justiça para questionar o presidente. Eles estão chamando de dados mentirosos, de fake news, porque justamente não dá para dizer nesses dados o que é para a saúde exatamente, o que foi só para combate à pandemia, enfim. Então é nesse sentido que eles tratam os dados como falsos, né? Porque o presidente, ele tenta dizer para o eleitor, né, para o seguidor nas redes sociais, enfim, que os estados estão gastando mal esse dinheiro, né? Porque olha só quanto dinheiro vocês tiveram e vocês não estão fazendo nada e os hospitais estão colapsando. E até no meio disso tem uma disputa, por exemplo, com relação aos leitos de UTI. Neste domingo a gente viu a ministra Rosa Weber dar decisões liminares para Bahia, Maranhão e São Paulo, para que o governo federal volte a custear leitos de UTI. Então, isso significa que, em algum momento, o Ministério da Saúde deixou de fazer isso. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde fez um levantamento que mostra que tinham 12.003 unidades antes que contavam com esse financiamento, em dezembro de 2020. Em 2021, em janeiro, o número reduziu para 7.000 e depois, agora já para 3.187. É uma disputa principalmente de narrativa e por isso que a reação dos governadores é tão enfática e alguns, como eu disse, consideram entrar na justiça para questionar isso. E por trás dessas declarações do presidente sobre o repasse de verba para os estados, também existem aliados dele que insinuam ou até dizem isso diretamente, que houve desvio de dinheiro pelos governos estaduais, desvio da verba do combate à pandemia. Existem investigações abertas sobre isso? Existem sim investigações abertas, muitas operações ocorreram no ano passado, pelo menos 9 estados foram alvos de investigações da Polícia Federal. O Wilson Witzel, por exemplo, que foi afastado do governo do Rio, ele tinha também questões com relação a dinheiro de saúde. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é alvo de operação da Polícia Federal que apura indícios de fraudes em hospitais de campanha e na compra de respiradores no estado. Todos os alvos negam as irregularidades e levam as ações para o campo político também, né? Dizem que são represálias, enfim. E até os investigadores também reclamam muito dessa postura do governo, porque eles acham que acaba contaminando o trabalho que é realizado de forma séria, né? Aquele trabalho que é realizado de forma séria é atrapalhado pelo esse discurso político, como se tudo fosse um castigo, enfim, perseguição, né, principalmente. E nesse domingo a gente viu, por exemplo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, colocando onde está esse dinheiro, o filho do presidente também, o Eduardo Bolsonaro, perguntando a mesma coisa, insinuações diversas nesse sentido, o que aumenta, mais uma vez, a preocupação dos estados de que eles possam ser, de novo, alvo de investigações. Também existe uma disputa com o Planalto pela compra e distribuição das vacinas. Os governadores dizem que o ritmo é lento demais e que o governo federal se recusou a fechar contrato com alguns laboratórios. Que iniciativas os estados estão tomando para contornar isso e o que o governo federal diz? Bom, os governos estaduais estão tentando há algum tempo já, de todas as maneiras, comprar a vacina por conta própria, né? Sem precisar esperar mais o Ministério da Saúde, enfim. O problema maior que eles enfrentaram desde então é que os laboratórios que resistem também a fazer essa venda, né? Por serem quantidades menores, em alguns casos, por dizerem que tem compromisso primeiro com o governo federal, enfim. Mas o que a gente vê é realmente um movimento intenso. Nessa terça, por exemplo, alguns governadores vão visitar o laboratório da União Química, que é a fabricante da Sputnik V, que é a vacina russa, que ainda, vale dizer, né, não tem aprovação da Anvisa, e eles
acham que esse é um caminho que eles podem conseguir mais rapidamente ter acesso, né? O governador do Pará, Helder Barbalho, por exemplo, ele disse num vídeo que ele tem dinheiro garantido para comprar 3 milhões de doses. E é o que a gente vê todos falando, né? Não é um problema de dinheiro. Todo mundo tem recursos para comprar a vacina. Mas o problema é conseguir que ela chegue logo e que ela possa ser distribuída. O Ministério diz que sempre se mobilizou pela vacina, que investiu até na Coronavac. No dia que teve a primeira dose, foi dada para a enfermeira Mônica Calazans em São Paulo, o ministro Pazuello fez discurso duro, dizendo que tinha dinheiro do governo federal ali, enfim. E na reunião que teve nesse domingo com o presidente Bolsonaro, o presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco, da Câmara e do Senado, o Eduardo Pazuello disse que o Brasil vai ter 70 milhões de doses até abril, contando só com o Instituto Butantan e a Fiocruz. Então, é uma disputa que continua, mas que tem uma demonstração que a gente vê que quanto mais crítica fica a situação, o governo federal é levado a assumir compromissos de que vai sim ajudar e vai sim se mobilizar para isso. Até o presidente Bolsonaro publicou essa foto dessa reunião que chamou a atenção, ele falando que tratou sobre pandemia e sobre vacinas no domingo à noite. Bom, e você citou alguns episódios que demonstram como um dos personagens mais frequentes nas críticas feitas pelo Bolsonaro é justamente o governador de São Paulo, João Dória, que além de tudo é um provável adversário do presidente nas eleições de 2022. Como os outros governadores lidam com o protagonismo que o Dória acaba ganhando nessas disputas? Olha, nesse um ano, né, de crise, a gente já viu variar bastante também o humor dos governadores com o governador João Dória. O que fica sempre claro é o seguinte, nos momentos de maior negacionismo, né, de demonstrações do negacionismo do presidente Jair Bolsonaro, a união entre eles fica mais forte e eles passam a relevar, vamos dizer, o que eles chamam de atitudes egocêntricas do tucano, né? Então, todos reconhecem a importância do Dória para a vacina ter chegado no Brasil. Alguns criticaram, por exemplo, o dia da primeira vacinação, porque eles achavam que tinha que ser uma coisa conjunta e não um político só fazer isso. Hoje, repito, é o dia V, Mônica. É o dia da vacina. E em outros episódios também relacionados à vacina, muitas vezes o João Dória foi criticado. Mas nesse momento de agora, o que a gente vê é essa união contra qualquer coisa que não siga a ciência, a orientação médica e etc, né? Mas, de fato, o Dória é com certeza o principal alvo do presidente Jair Bolsonaro e dos seus seguidores, né, dos seus filhos, das pessoas mais próximas, que muitas vezes é citado nominalmente nas redes sociais, com críticas e ataques e etc. Diferentemente de outros, por exemplo, como o Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, ele tomou medidas mais duras, restritivas, para frear o contágio e também virou alvo do presidente, porque o Bolsonaro publicou um vídeo com o protesto que estavam fazendo contra essas ações, mas não citou, não foi exatamente uma coisa pessoal contra o governador, né? Então, o que a gente vê é sempre o Bolsonaro muito focado no Dória. Agora, qual é o custo para esses governadores em questionar ou confrontar o governo federal? Qual é a conta que os governadores fazem antes de bater de frente com o presidente? O custo até hoje a gente não sabe muito bem, né? A conta toda da pandemia vai ficar mais clara mais para frente, né? Em 2022, nas eleições de governadores e para presidente e também quando ela arrefecer um pouco. Mas o que dá para dizer é que o que a gente ouve dos governadores é que o principal cálculo é em que momento que está a pandemia, né? Então, por exemplo, agora, hoje, nessa semana, que está um momento bastante dramático em relação ao quadro que se espera para os próximos dias, então a conta é, vale mais a pena bater de frente com o presidente da República, que tem um discurso negacionista, que se colocou assim em todo esse período, ou ainda que tenha, né, algum prejuízo político, ou ser acusado de ter deixado pessoas morrerem. E o Brasil volta a bater o recorde na média de mortes pelo coronavírus. 1.208 em um único dia. O que a gente vê é que eles vão mudando, né, as estratégias e comportamentos diante do quadro que tem exatamente da gravidade da pandemia. O que mais você precisa saber hoje?
Em São Paulo, o número de internações em UTI por Covid-19 na última semana foi quase 15% maior do que na semana mais grave da pandemia em 2020, em julho. Além disso, a duração das hospitalizações e o perfil dos pacientes estão diferentes. Os dados foram apresentados pelo governo paulista. Em relação à semana passada, o número de novos casos está 9,7% maior e o de novas internações 18% maior. Com essa piora, o governo deve reativar hospitais de campanha, que devem ser instalados em unidades de saúde já existentes, num formato diferente do usado no ano passado. O anúncio oficial deve ser feito amanhã. Segundo a Secretaria de Saúde, a velocidade e a característica clínica dessa fase da pandemia são diferentes das observadas na primeira onda. Se no ano passado mais de 80% dos pacientes internados eram idosos e pessoas com doenças associadas, hoje cerca de 60% têm entre 30 e 50 anos, muitos sem doenças prévias. As hospitalizações têm durado mais. No ano passado, as internações em UTI correspondiam a 40% do total, e as internações em enfermarias eram 60%. Hoje, esse número se inverteu, 60% em UTIs e 40% em enfermarias. Diante disso, o governo paulista estuda criar uma fase ainda mais restritiva do que a fase vermelha do Plano São Paulo, em que só serviços essenciais funcionariam. A Petrobras vai aumentar hoje os preços da gasolina e do diesel em 5%. O litro da gasolina nas refinarias vai subir 12 centavos e o do diesel vai aumentar 13 centavos. Com esse novo reajuste, o diesel vai acumular uma alta de 34% só esse ano. E a gasolina vai somar um aumento de 41%. O reajuste vem na esteira da crise em torno do preço dos combustíveis, que foi aberta entre o presidente Jair Bolsonaro e a cúpula da Petrobras. Depois de semanas de atritos, o governo anunciou no dia 19 de fevereiro que o chefe da estatal, Roberto Castelo Branco, seria substituído pelo general Joaquim Silva e Luna. Na ocasião, Bolsonaro disse que a troca não significava uma interferência na política de preços da Petrobras, mas indicou que haveria mudanças na companhia depois da substituição. A troca ainda precisa ser confirmada pelo Conselho de Administração da empresa. A Petrobras disse que a mudança de hoje acompanha a política de paridade de preços com o mercado internacional, que leva em conta as variações do dólar e do barril de petróleo. A alta de 5% no diesel voltou a irritar grupos de caminhoneiros que, nos últimos meses, ameaçaram fazer paralisações do transporte de cargas no país. Eles querem articular um movimento nos próximos dias em resposta ao aumento. Parte dos representantes da categoria diz que não tem mais condições de trabalhar com o preço do diesel atual e defende parar as atividades. Mas outras entidades de caminhoneiros dizem que esse movimento está fora do radar e que a greve seria um último recurso. Esse foi o Café da Manhã, podcast mais importante do seu dia, uma parceria entre a Folha e o Spotify. Eu sou o Bruno Bogossian. E eu sou Magé Flores. A produção é de Guilherme Botassini, Laila Moalen e Vitor Lacombe, e a edição de som é de Tomé Grânimo. Esse episódio usou áudios de TV Cultura, TV Globo, TV Record, O Povo Online, Globo News, Poder 360 e Band. Até amanhã. Até. Em São Paulo, o número de internações em UTI por